Olá, seja bem-vindo. Vamos falar nesse vídeo sobre um assunto bastante importante que está relacionado ao movimento circular, ao movimento curvo, chamado de aceleração centrípeta e sempre que tivermos uma aceleração, claro que associada a ela nós teremos também uma força, ou seja, quando falamos de aceleração centrípeta, estamos também falando sobre força centrípeta. Centrípeta quer dizer que aponta para o centro. Vamos supor que tenhamos um pequeno objeto e que esse objeto esteja movendo-se, por exemplo, só para a gente tirar o efeito gravitacional do nosso raciocínio, que nós tenhamos um pequeno objeto e esse objeto esteja lá no, vamos colocar em amarelo aqui, né? Como se fossem as estrelinhas, e ele estivesse movendo lá no espaço sideral, longe de qualquer corpo, ou seja, ele não está sob o efeito da ação gravitacional. Vamos supor que esse pequeno objeto estivesse se deslocando com esse vetor velocidade. Ou seja, nesse instante t1, nós imaginamos que esse objeto então esteja movimentando-se com velocidade v1. E vamos supor que ou seja, ele vinha, né, movimentando-se aqui em linha reta, tá? Ele estava movimentando aqui ao longo dessa trajetória reta. E vamos supor que num determinado instante posterior, a gente deseja que esse objeto, ao invés de continuar nessa trajetória reta, que a gente deseja que ele passe a movimentar, ou seja, no instante posterior. Isso aqui era quando observamos no instante t1, que no instante posterior t2, o seu vetor velocidade mude para esse que aqui está, v2. Com a seguinte simplificação, que o módulo de V1, ou seja, a intensidade ou a magnitude do vetor V1, é igual a do vetor V2. Isso aqui é no instante T1 nesse, e no instante posterior, isso aqui está acontecendo no instante T2. Se nós analisarmos o que está acontecendo com o vetor V1 e no vetor V2, vamos colocar aqui um sisteminha de coordenada para poder facilitar nossa vida. Supor que essa seja direção x e essa direção y. Veja que aqui no instante t1, o vetor velocidade estava apenas segundo x. E em 2, no instante t2, ele tem a mesma magnitude. Esse aqui era o vetor em t1 e esse aqui é em t2, v2. Olha o que aconteceu com a componente x. Então, isso aqui é v2 na direção x. Em t1 nós tínhamos tudo isso em x e agora em t2 nós temos apenas isso. Ou seja, deve ter atuado alguma coisa na direção x que fez com que o vetor velocidade diminuísse dessa magnitude. Ó. E olha o que acontecia com a direção y. No instante t1 não tinha nada em y. E olha agora no instante t2. Existe uma componente de velocidade apontando para baixo, concorda? Então isso aqui é o que a gente pode dizer que no instante t2 a gente tem um v2y. Bem, para que isso aconteça, é necessário, isso eu acredito que a nossa intuição nos diz, que alguma coisa atuou para a esquerda e alguma coisa deve ter atuado também para onde? Deve ter atuado para baixo. Quando nós compomos essas duas ações, né, deve estar acontecendo alguma coisa assim, para poder modificar o movimento desse corpo que vinha
movimentando-se apenas na direção X, e agora ele está experimentando um movimento curvo. Bem, esse tipo de variação de velocidade, ou seja, variação de velocidade ao longo do tempo, sempre está associada a uma aceleração. A esse tipo de variação de velocidade nesse movimento curvo, nós estamos associando um tipo de aceleração, e essa aceleração que aponta para o centro, né? Ou seja, ele estava vindo dessa forma, nessa posição tem uma aceleração que aponta dessa forma, ou seja, que aponta para dentro, é o que nós estamos chamando de aceleração centrípeta. Vamos abaixar aqui um pouquinho. Então, o que nós estamos dizendo aqui em linhas gerais, vamos recolocar aqui agora uma trajetória maior, uma trajetória circular, é que se nós tivermos aqui um objeto, um pequeno objeto, e ele está em movimento circular, ou seja, no sentido dos ponteiros do relógio. Nessa posição, o seu vetor velocidade, ou seja, nessa posição, o seu vetor velocidade é esse vetor V1. Se nessa posição 2 ele tiver o vetor velocidade V2 tiver a mesma magnitude do vetor V1, mas ele tiver mudado a sua direção, para que isso aconteça, é necessário que o tempo inteiro esteja atuando uma força que esteja apontando para o centro. Se nessa posição ele tiver um valor de velocidade V3, onde a magnitude de V3 é a mesma que V1, a mesma que V2, para que ele faça isso, é necessário que esteja atuando uma força para o centro, ou uma aceleração para o centro. Então, se aqui estiver, né? Aqui estiver o centro da nossa trajetória, sempre vai ter que estar atuando uma força ou uma aceleração que aponta para o centro. É essa, só para repetir, né? Essa aceleração é o que nós estamos chamando de aceleração centrípeta, e a força associada a essa aceleração nós estamos chamando de força centrípeta. Ou seja, é uma aceleração que aponta para o centro, por isso é que ela é chamada de centrípeta. É uma força que aponta para o centro, por isso é que ela é chamada de força centrípeta. Para que a trajetória seja curva, é necessário que atue uma força para dentro da curva. Caso contrário, o objeto movimentaria em linha reta, ou se tivesse um movimento curvo, continuaria seu movimento na direção da tangente à curva. Então, se o que nós estamos dizendo aqui é se o pequeno objeto, ao passar pela posição 1, ele não tivesse essa força atuando, apontando para o centro, por que motivo ele seguiria essa trajetória curva? Ele continuaria o seu movimento em linha reta, ou seja, continuaria seu movimento em linha reta, ou seja, na direção tangente à trajetória circular. Se nessa posição não tivesse uma força apontando para o centro, ele continuaria seu movimento ao longo da direção tangente, ou seja, em linha reta. É isso que nós gostaríamos que você compreendesse. Eu acho que a intuição nos diz isso, né? Se desejarmos que o objeto mova em trajetória circular, é necessário que uma força apontando para o centro da circunferência atue o tempo todo, uma força que puxe o objeto para o centro, uma força centrípeta. Se essa força para o centro deixar de atuar, o objeto passa a movimentar-se ao longo da direção tangente à circunferência. Um outro exemplo que a gente poderia pegar aqui, imagine que nós tivéssemos também, de novo, né? Estão ali as estrelas, está lá e a gente tivesse aqui, longe de qualquer ação dessa, nós tivéssemos sei lá, um pequeno foguete. Então, temos aqui um pequeno foguete, está ali os gases da combustão saindo,
E esse foguete, vamos imaginar que ele estava seguindo aí a sua trajetória reta. E vamos supor que lá pelas tantas ele passe perto de um planeta. Então, isso aqui nós estamos representando isso aqui como se fosse um planeta. Então, à medida que esse foguete começasse a sentir a presença desse planeta, começasse a ser atraído pelo planeta, então quando esse foguete, por exemplo, estivesse passando aqui, vamos desenhar não só para a gente poder não gastar muito do nosso tempo, vamos representar o nosso foguete aqui apenas por esse ponto, tá? Nosso pequeno objeto. À medida que ele fosse se aproximando do planeta e sentindo a presença desse planeta, uma força apontando na direção do planeta, uma força de origem gravitacional iria começar a atuar e o planeta iria experimentar, então, ele que vinha seguindo numa trajetória reta, ele vai começar a experimentar uma trajetória curva. Então ele poderia, se essa força fosse uma força intensa, né, ele poderia inclusive começar a experimentar, se a sua velocidade for constante, né, experimentar inclusive uma trajetória assim em forma de uma espiral, se ela fosse bastante intensa. Se essa força não fosse suficiente, pode ser que ele sentisse a ação desse planeta, curvasse um pouco a sua trajetória e poderia passar até seguir o seu caminho, modificando apenas a sua trajetória parcialmente. Então, vários tipos de interferência poderia acontecer dependendo da intensidade dessa força sofrida pelo foguete, pela ação desse planeta. Ou seja, vamos continuar explorando essa força centrípeta ou os conceitos da aceleração centrípeta no próximo vídeo, para que o assunto não fique muito longo nessa nossa parte 1. Vejo você no próximo vídeo.